Vamos começar, né? Fala, meus queridos, voltamos com Destrinchando, segundo programa que a gente está fazendo, e hoje é dia de falar do Gin Lady. Roda a vinheta. Sejam bem-vindos de volta. Então, atendendo a várias sugestões de pessoas que assistiram o vídeo anterior, onde a gente revisou, fez o nosso review do álbum Comfort Zone, do Birdfish, a gente voltou trazendo agora um álbum um pouquinho menor, para que esse vídeo não ficasse tão longo, mas que também é de uma banda sensacional. E a banda da vez é o Gin Lady. I hang my head and cry. Come get together now. The concrete walls are filled with lies and deceit. Então, para quem não conhece o Gin Lady também é uma banda sueca. Os suecos estão realmente detonando no rock, né? Impressionante. É uma banda sueca formada por 4 membros, 3 deles do falecido Black Bonzo. Para quem não conhece o Black Bonzo, essa é uma banda de progressivo sueca, bem no estilão do Birdfish que a gente viu ali no nosso episódio passado. Mas o que o Gin Lady está fazendo? Eles fazem rock clássico. E uma das coisas que a gente vai falar bastante ao longo do episódio de hoje é exatamente essa mudança de estilo que aconteceu do Gin Lady, que era uma proposta bastante arriscada para o antigo Black Bonzo, um ressurgimento da banda saindo de um rock progressivo para um rock clássico, e a gente vai falar se eles estão tendo sucesso com essa transição, né? Então, o disco que a gente vai trazer a review hoje é o terceiro disco dos caras, que é o Call the Nation. Infelizmente eu não tenho ele em mãos, porque é esse Brasilzão, né? Não tem como a gente comprar esse disco aqui, então a gente tem que mandar trazer de fora. Como esse disco foi um disco que saiu em novembro do ano passado, ainda não deu tempo de chegar aqui na Brazuca, né? Mas eu tenho aqui o disco anterior deles, esse aqui é o Mother's Ruin, e eu faço questão de ter a discografia do Gin Lady, porque essa aqui é uma banda excelente. Não só o Gin Lady, mas também o falecido Black Bonzo. A gente vai falar um pouquinho mais deles daqui a pouquinho. Mas vamos lá. O Gin Lady é uma banda de rock clássico, formada por 4 pessoas, 3 delas da falecida Black Bonzo. Então ela é formada pelo vocalista Magnus Kernebro, pelo guitarrista Joakim Karlsson, pelo baixista Anton Johansson e pelo baterista Fredrik Normark. Desses 4 carinhas que eu citei o nome, os 3 primeiros faziam parte do nosso velho Black Bonzo. E o que a gente vai perceber é, mesmo tendo mudado só o baterista das épocas de Black Bonzo, o som dos caras mudou muito. E mudou com uma qualidade excepcional. Eles souberam como fazer a virada de chave sem perder a qualidade musical que tinha dentro do grupo. O Black Bonzo encerrou suas atividades em 2009, e na época eles tinham 3 discos lançados, o Lady of the Light, o The Sound of Apocalypse e o Guillotine Novel Drama. Esse terceiro disco é um disco bastante interessante porque ele já traz toda a sonoridade do Gin Lady carregada dentro dele. A gente vai perceber que ao longo dos 3 discos que o Gin Lady lançou, eles começaram ainda com um pouco daquele timbre progressivo sendo carregado dentro, apesar da proposta já ser uma proposta de renascer com um som mais rock and roll, e ao longo dos 3 discos eles foram abandonando essa sonoridade. Então ao longo dessa review a gente vai falar o que ficou e o que mudou. A primeira música de Call the Nation é a música I Can Change. I Can Change é uma música que traz o mesmo estilo do disco anterior, que é esse carinha aqui, o Mother's Ruin.
Então, dentro de I Can Change, você vai conseguir perceber os mesmos elementos de rock clássico que eles trouxeram ao longo dos 2 discos que tinham nesse duplo aqui. Então são músicas onde você tem arranjos muito mais elaborados de guitarra e uma série de elementos que lembram muito os Rolling Stones antigos, da época de It's Only Rock and Roll e do Sticky Fingers. Então eles têm alguns arranjos de percussão, as guitarras usando licks ao invés de explorar tanto solos de guitarra. O Hammond que ainda traz carregado dentro do som do Jim Lade não é mais aquele Hammond de Prince of Prog. Ele traz um Hammond muito mais western, que lembra muito mais um som de uma banda ao estilo Black Crowes ou até mesmo do Lynyrd Skynyrd. Então eles foram mudando a maneira de compor. E I Can Change é uma música muito interessante, porque ela abre o disco trazendo de novo à vida esse estilinho aqui do Jim Lade que a gente já tinha acostumado ao longo desse disco duplo, e também é uma música bastante divertida, marcante e que fica na memória de quem ouve. Sensacional que você vai conseguir notar em I Can Change é que os vocais do Magnus continuam os mesmos, e é um vocal muito característico. Talvez o que seja mais característico dentro do Jim Lade é exatamente esse vocal do Magnus, que é um vocal que ao longo da época de Black Bonzo trazia uma pegada lírica, mas que ele trouxe para o rock clássico com uma diferença que lembra muito os vocais de Freddie Mercury. Outra coisa que também é bastante característico do Jim Lade são os backing vocals, que também trazidos da época do Black Bonzo, mas arranjados de uma maneira cada vez mais rock and roll e menos clássica. Logo em seguida a gente tem a música Call the Nation, que foi o primeiro single lançado em outubro do ano passado. Quem ouve Call the Nation com certeza vai se lembrar da época de Rolling Stones, onde você tinha Sympathy of the Devil, as músicas que traziam uma série de arranjos de percussão e guitarra. Ela é uma música bastante elaborada, mas que ainda assim é rock e não mais prog. Eles foram abandonando a complexidade das composições e cada vez mais gastando a criatividade nos arranjos. São músicas extremamente bem arranjadas, mas com uma estrutura muito simples. Não é mais aquela estrutura de progressivo com quebra de tempo, mudança de estilo, com vocais líricos e instrumentos diferentes, não. É simplesmente o bom e puro rock and roll. Outra coisa que também entrou dentro do repertório do Jim Lade ao longo dos últimos 2 álbuns é a utilização dos solos com slide. O slide guitar está trazendo cada vez mais um estilo de som western para eles. Isso faz com que a gente relembre as bandas de country ou de western rock da década de 60 e 70 dos Estados Unidos e também o velho classic rock da Inglaterra. Você vai perceber que o Hammond ainda está lá no fundo, mas cada vez mais com um timbre western e menos aquele timbre de rock progressivo que o Black Bonzo trazia bastante forte, misturado com o Mellotron. Outra característica que você vai perceber em Call the Nation é os solos de guitarra extremamente elaborados, longos, que vinham dentro do Black Bonzo e também no primeiro disco do Jim Lade, estão completamente desaparecidos. Cada vez mais você tem solos mais simples, mas que lembram muito as escalas pentatônicas do blues. Logo em seguida você tem Heavy Burden, o segundo single lançado pela banda no próprio SoundCloud. Essa é uma música muito bacana porque ela começa com um arranjo muito diferente. Ela começa com um assobio no início da música e também alguns dedilhados de violão. E essa música ela começa bastante simples, mas depois ela vai crescendo ao longo da sua execução. Um dos pontos que me deixou um pouquinho com o pé atrás com essa música é que eu achei ela uma música bastante repetitiva. Heading down a deserted road, it won't take you where you want to go. Have I taught you anything? Depois vem Mexico Avenue. Essa é uma das músicas mais interessantes desse álbum, apesar de ser uma música bastante classic rock. Quando você ouve Mexico Avenue, com certeza, se você não prestasse atenção nos vocais do Magnus, você com certeza conseguiria enxergar Rolling Stones. É uma música bastante agitada, dançante e que tem excelentes arranjos vocais.
O Magnus, junto com o baixista e o guitarrista, conseguem transformar as vozes em um verdadeiro coral. That's just how it is. About time you showed me how. All these years just standing and crying. As you know it, beyond my understanding, and I'm begging you to kill me with your love. Then you said another man will last a single day out here in desert land. Let's go rolling down the street and meet up with some friends of mine. And after coming down the Logo em avenue, seguida, a gente tem Ain't No Use, que na minha opinião é a melhor música desse álbum. O que mais me marcou nessa música foi a própria melodia da música. Ela não é uma música muito elaborada, mas a melodia é muito bonita. Eles conseguiram arranjar muito bem os vocais com as guitarras e ela é uma música numa pegada mais de balada, aquela velha balada rock. Com certeza é a música mais marcante do álbum e outras pessoas que ouviram também Call the Nation também compartilharam da mesma opinião que eu. Essa é a música que marca o álbum. Quando você ouve, você com certeza vai procurar saber o nome da música para conseguir lembrar e ouvir depois. troubled horses killed it so right of line. 1,000 reapers across the land. We hunt them down in a trail of sand. It's the same old story again and again. We're tied up in anger, don't you understand? So why should I help you when you lost your mind? We're caught in the crossfire. We're all left behind, and you know it's no use in trying. Logo em seguida você tem Down Memory Lane. Essa música tem uma entrada que lembra bastante uma velha música do Jim Lade, que é Far From Being Okay. Essa música ela entra com uma junção de baixo e bateria que é bastante marcante. E essa levada de baixo e bateria ela é carregada ao longo de toda a música, trazendo solos ao longo dela que lembram muito mais pequenos licks e arranjos que também tem bastante a pegada do Keith Richards. É uma das músicas que tem a pegada mais envolvente e mais divertida. Shouting loud, ain't too proud to beg, but to sell out for good. It's something I'm sure your brother never would. You're alone in this town of yours. Now it was easy to leave, I guess, harder to stay. So hurting man and they hated today. Used to see in a bed and I was way ahead. Now folks don't wanna hear. Chegamos então em Country Landslide. Country Landslide é uma música que tem muito da velha pegada do blues, mas não aquele blues agitado dançante, mas aquele blues chorado, aquele blues carregado do clima do velho rock dos negros americanos. Você vai conseguir perceber também um arranjo de old piano, aquele piano envelhecido, que também junto com as guitarras slides vai te carregar de volta ao velho blues da década de 50. Outra característica que traz um som bastante americano para essa música é o Hammond Gospel que você consegue ouvir no fundo. Lembra bastante as músicas que Ray Charles compunha. Uma das características que eu já comentei neste álbum é a ausência dos solos de guitarra, que estão cada vez mais simples e cada vez menos presentes. Mas essa música é a que traz o solo mais bonito, na minha opinião. Assim como um velho e bom blues, ele tem que ter um solo marcante. E essa música tem um solo bastante longo, com bastante feeling, mas que tá longe de ser o melhor solo do Jim Lade, hein? When the smoke has cleared away, we will wait for the sun to rise. Promises meant to be
I'm Coming Home. Na minha opinião, I'm Coming Home é só mais uma música do Jim Lade. Ela fecha o álbum, ela segue a mesma linha das músicas anteriores, mas não é uma música muito marcante. Uma das coisas que eu pude perceber é que logo ali nos 45 do segundo tempo, eles ainda deixaram escapar um pouquinho do som de Mellotron, fazendo aquela boa orquestra ao final da música. Trazer a avaliação, vamos fazer alguns comentários gerais sobre o álbum. Eu comecei falando para vocês a respeito da transição que o Jim Lade passou, se ressurgindo desde a época do Black Bonzo e passando por essa reconfiguração por um som mais hard rock. Esse disco, sem sombra de dúvidas, é a última pá de cal que existe na sonoridade progressiva do Jim Lade. Esse é o disco que firma a posição do Jim Lade como uma banda de hard rock ao estilo 70s e 60s. Ele é um disco bastante regular ao longo dos 35 minutos de música, então é um disco que segue muito a mesma linha e em alguns momentos ele soa um pouquinho repetitivo. Não é um disco que tem muitos pontos altos e baixos, mas também não é a maior obra-prima do Jim Lade. Para mim, o ponto de destaque desse álbum é sem sombra de dúvidas Ain't No Use. Esse disco, ao contrário do disco anterior, Mother's Ruin, não é um disco que revelou grandes hits. Então você vai ouvir, vai dizer, é um bom disco, mas não é um disco que você vai dizer, aquela música é sensacional, ou então aquela é a melhor música do Jim Lade. Com certeza não. Com certeza todo o trabalho que eles tiveram na hora de criar esse disco duplo aqui foi muito bem feito. E isso vai fazer com que o Jim Lade sofra durante alguns anos para conseguir recriar uma obra tão boa quanto Mother's Ruin. Esse é um disco que tem a mesma objetividade do disco homônimo Jim Lade de estreia, mas também é um disco que traz a mesma sonoridade do disco Mother's Ruin. Então foi uma junção das duas primeiras obras em um terceiro filho que mescla bastante bem os pontos fortes dos dois álbuns anteriores. Portanto, vamos ver qual que é a classificação final para esse álbum. No meu ponto de vista, vamos subir aqui. Como a gente pode ver, a minha classificação final para esse álbum é 3,5. Não é uma nota tão alta, mas é um excelente álbum. As músicas são boas, os arranjos são interessantes, bem criados, bem bolados. Mas um dos pontos que me fez abaixar a classificação desse disco foi a ausência dos solos de guitarra. Apesar do Jim Lade estar indo cada vez mais para uma linha hard rock e classic rock, para mim esse abandono dos solos bem pensados, dos solos bem trabalhados e dos solos característicos pode ser um equívoco. Uma das coisas que eu sentia bastante presente no disco Mother's Ruin era um balanço entre a sonoridade clássica e a essência dos solos de guitarra do Jim Lade, que também trazia um pouco da característica progressiva. Na ânsia de criar um álbum cada vez menos progressivo e mais hard rock, talvez eles tenham excedido um pouquinho na dose de simplificação dos solos. Outra coisa é, para quem ouviu 2 horas de música lançado no Mother's Ruin, 35 minutos deixa um pouquinho a desejar. Pessoal, por fim, queria agradecer a vocês por assistirem a mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui embaixo o seu like, para a gente conseguir entender se a gente deve continuar com esse projeto ou não, e também confira o episódio anterior, onde eu falei sobre o álbum Comfort Zone do Birdfish. Você pode também se inscrever na nossa página no Facebook, procurando por Big Disaster Joinville. Lá você vai ficar por dentro da nossa agenda de shows, que está só começando para esse ano, hein? Além disso, se inscreva também na página do Let It Be Pub, o nosso parceiro aqui em Joinville. Lá você vai ficar por dentro de toda a agenda de shows do Let It Be Pub e também vai poder acompanhar quando que a Big Disaster vai estar fazendo seus shows. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.